Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. Há dias estive fora do Rio em automóvel. Na minha volta, quando entrei na Avenida Getúlio Vargas, do lado do Canal do Mangue, deparei com a parte traseira da Igreja da Candelária, ficando com uma impressão bem desagradável vendo a construção daquele lado tão modesto e simples, tirando bastante a importância daquele monumento de arte que na frente, por dentro, é realmente admirável. Em junho de 1945, o Giuseppe Martinelli enviou uma carta para a Irmandade da Candelária, oferecendo sua ajuda para reformar a igreja. Ele nasceu na Itália, em uma família de pedreiros e empreiteiros. O sonho do Giuseppe era ser arquiteto, mas no Brasil ele se tornou conhecido como um grande empresário da construção civil, acumulando uma das maiores fortunas da primeira metade do século XX. Foi ele quem financiou a construção do edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu de São Paulo e o segundo do Brasil, construído entre 1934 e 1947. 80 anos atrás, a visita do Martinelli ao Rio de Janeiro fez mais ou menos o seguinte percurso. Ele veio da Avenida Francisco Bicalho, margeou o Canal do Mangue com suas palmeiras, que já foram até cartão postal da cidade. Ele seguiu pela recém-inaugurada Avenida Presidente Vargas, que tinha pistas para bondes e automóveis, cheias de terrenos vazios e sobrados demolidos nas laterais. Ele passou pelo Campo de Santana e pela Central do Brasil, com sua torre do relógio já erguida. Lá adiante, o Martinelli avistou a traseira da Igreja da Candelária, que tanto desagradou por sua modéstia e simplicidade. Eu sou Rodrigo Toniol, sou professor de antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e faço pesquisa sobre religião. Tenho cabelo preto e liso, sou um homem branco e uso óculos. E eu sou a Marcela Araújo, sou professora de Sociologia da UFRJ e faço pesquisa sobre a produção da cidade. Tenho cabelo curto, preto e liso, sou uma mulher branca e também uso óculos. Esse é o primeiro episódio de Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas no início dos anos 40 e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Foram muitas: igrejas coloniais, cemitérios, jardins, praças e largos. Neste episódio, Rodrigo e eu vamos contar a história de uma sobrevivente das marretadas da prefeitura, a Igreja da Candelária, que foi pensada para ser a joia da avenida. Mesmo quem não é do Rio, talvez se lembre de alguns episódios que aconteceram na Avenida Presidente Vargas. Na praça em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio, mais de 40 crianças dormiam em... O mais trágico deles foi a chacina da Candelária, em 93, quando policiais militares executaram meninos e meninas que viviam na rua e dormiam nas escadarias da igreja. Como forma de protesto e memória, o contorno dos corpos das vítimas foi pintado e eternizado nas calçadas. E até hoje lembra aos passantes a brutalidade e covardia da violência policial. Mas isso não é tudo. A Candelária e a Avenida Presidente Vargas também foram palcos históricos de manifestações políticas. O último comício do presidente João Goulart, em março de 64, apenas algumas semanas antes do golpe dos militares, aconteceu na Central do Brasil, que fica na avenida. Pela reforma da sociedade brasileira. A grande passeata dos 100 mil, ocorrida em 68 contra a ditadura militar, passou em frente à Igreja da Candelária. Ainda hoje, muitos protestos políticos da esquerda carioca acontecem na Avenida Presidente Vargas. As grandes manifestações de junho de 2013 tomaram a avenida. As concentrações dessas passeatas acontecem, vejam só, na traseira da Candelária, aquela mesma que Giuseppe Martinelli tanto detestou. A traseira da Candelária acabou virando paisagem no Rio. A Avenida Presidente Vargas é conhecida por todo mundo que mora no Rio de Janeiro. Sortudo carioca que nunca pegou o engarrafamento na Presidente Vargas de manhã ou no final do expediente. A avenida é larga, ela tem 12 pistas, mas mesmo assim, pedestres, carros, táxis e ônibus de todos os cantos engarrafam. E aí, só resta aos viajantes presos no trânsito apoiar a cabeça na janela e apreciar a vista. Os arranha-céus não são lá muito interessantes. A Igreja da Candelária é que chama a atenção.
Não tanto pela beleza, tem igrejas bem mais bonitas no centro do Rio, mas porque ela destoa do entorno. Para mim, e tenho certeza que para muitos outros cariocas, é quase impossível pensar o centro da cidade sem a Presidente Vargas e a Candelária. Mas a verdade é que já houve um tempo em que não se via igreja e a avenida não estava lá. Para contar a história da obra que transformou o centro do Rio, eu vou chamar a Júlia Kovac. Oi, eu sou a Júlia Kovac. Sou socióloga e faço doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho cabelo médio, castanho e liso e sou uma mulher parda. A primeira vez que o projeto da Avenida Presidente Vargas foi apresentado foi em outubro de 1938. Ao lado de uma roda gigante, de estandes de empresas internacionais, a Comissão Plano da Cidade levou ao grande público a noção visual do nosso progresso. A maquete da então chamada Avenida 10 de Novembro prolongava a já construída Avenida do Mangue até o mar. Nos croquis, não se via mais o xadrez de ruas estreitas que marcavam o traçado do centro do Rio, mas uma enorme linha reta, ladeada por prédios de gabarito elevado e coroada pela Igreja da Candelária. Acontece que essas maquetes causaram estranhamento aos arquitetos do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISFAM. Imaginem só, nas maquetes, 4 igrejas coloniais, a Praça 11, uma porção do Campo de Santana, o Largo de São Domingos, o edifício da Alfândega, o Paço Municipal, centenas de sobrados, armazéns, casas e prédios haviam simplesmente desaparecido. Abriu-se, então, um conflito que durou quase 6 anos. De um lado, os engenheiros da prefeitura. Do outro, os arquitetos do ISFAM. Esse impasse durou até 1944, quando as picaretas da prefeitura levaram adiante a demolição de todos os quarteirões previstos no plano de obras daquela que pretendia ser a mais bela avenida do Brasil. Entre a apresentação da maquete e o início das obras, ainda levou algum tempo. Naquele período, o prefeito Henrique Dodsworth estava fazendo várias obras por todo o Rio de Janeiro. Foi só em 1940 que o secretário de Obras Públicas, Edson Passos, apresentou a nova artéria, durante uma palestra que ele deu na Associação Brasileira de Imprensa. O advento do automóvel determinou profunda modificação na vida urbana, criando predominância do tráfego nos planos normais de urbanização. Esse é um trecho da palestra do Edson Passos. O problema era o seguinte: para atravessar da Tijuca até o centro da cidade, o carioca gastava mais de 40 minutos. A promessa era que a Presidente Vargas encurtaria o tempo da travessia. Logo após a palestra do Edson Passos, no apagar das luzes de 1940, foi aprovado o plano de urbanização da Avenida Presidente Vargas e da Esplanada do Castelo. As obras só começaram em 1941 e o processo foi bem controverso. Por ora, basta dizer que as obras aconteceram em parte. Nós visitamos muitos arquivos para recompor essa história. Estávamos eu, Rodrigo, Júlia e Daniele no Arquivo Nacional. A gente estava mexendo nas fotos do Fundo Hélio de Brito, um dos engenheiros responsáveis pela obra da avenida. Eram centenas e mais centenas de fotos e lá, no meio delas, encontramos um conjunto disperso que montou um filme na nossa cabeça. Em uma das fotos, o fotógrafo está bem perto do Canal do Mangue e a alguns quilômetros ele avista a cruz da Igreja da Candelária. Dá pra ver que ele quer enquadrar o rasgo da avenida. A câmera está posicionada entre escombros de prédios já demolidos e bem no centro da imagem, como um ponto cego que organiza a visão, está ela, a cúpula da Candelária. Uma outra sequência mostra como a igreja vai surgindo no meio dos prédios que estavam sendo demolidos. O fotógrafo registra a queda dos sobrados vizinhos à Candelária. Uma parede é arrancada por trabalhadores da construção civil. As máquinas recolhem os escombros. Uma dinamite explode outro prédio. O fotógrafo capta o momento da explosão, quando a parede se desfaz em poeira no ar. Em outra sequência, vemos o eixo da avenida marcado e nivelado por um pêndulo. No verso de uma das fotos, o engenheiro Hélio de Brito escreveu: "O eixo da avenida está alinhado com a cruz da igreja." Tem algo de poético nisso. Os engenheiros estavam preocupados com o alinhamento, mas nós 4 pensamos no simbolismo dessa frase. A reta do progresso está alinhado à cruz. No Brasil moderno, que nascia das pranchetas dos engenheiros, o desafio era esse mesmo: alinhar nosso passado colonial e católico às formas da modernidade. Com o fim das demolições,
A Igreja da Candelária estava a olhos vistos. O problema foi que ela nasceu feia. No dia 7 de setembro de 1944, dia de inauguração da Avenida Presidente Vargas, o jornal Correio da Manhã já falava da questão da Candelária. A perspectiva majestosa da Candelária ao centro da Avenida Presidente Vargas será uma das mais belas de toda a América, dizia o jornal. A avenida e os edifícios deveriam formar um conjunto arquitetônico uniforme e subordinado ao majestoso templo. Mas não era isso que acontecia. Com a demolição de seu antigo entorno colonial, sua fachada e laterais ficaram mais visíveis, mostrando todos os remendos de reformas feitas ao longo de 2 séculos de existência. Seus telhados haviam sido mutilados. Os materiais de sua edificação eram diversos e os desníveis de piso sistemáticos. Para continuar contando essa história, eu vou chamar aqui a Daniele Tomás. Eu sou a Daniele Tomás. Sou antropóloga e faço mestrado no UFRJ. Sou uma mulher branca de cabelo loiro e liso e uso óculos. Durante as obras de construção da avenida, o efeito anunciado era o de consagração da Igreja da Candelária. Mas quando concluída a obra, essa relação se inverteu. Não foi a aura do templo que contagiou a avenida, mas a avenida que deu um novo sentido ao templo. Por isso, a igreja agora precisava ser, digamos, polida, para servir como uma joia àquela avenida que se dizia tão moderna e tão bonita. Quem ecoou o incômodo com a desarmonia entre a avenida e sua coroa foi o empresário ítalo-brasileiro Giuseppe Martinelli. No dia 21 de novembro de 1944, ele enviou uma carta em que descrevia seu incômodo e também já apresentava uma solução. Passou-me, portanto, pela ideia tomar uma iniciativa para transformar a dita parte tão simples e antiestética com uma espécie de coro externo à semelhança, em ponto menor, daquele da igreja de São Pedro em Roma e de outras igrejas, especialmente as catedrais, como aquela de São Martinho em Lucca, onde nasci e onde tomam assento os cônegos em certas ocasiões. Se a respeitável Irmandade concordar, estou disposto a tomar iniciativa daquela modificação e construção, abrindo um concurso para o qual as despesas relativas poderiam correr por minha própria conta. Ao receber a carta de Martinelli, que propunha inverter o lado da igreja, transformando sua traseira em uma nova porta da frente, o provedor da Irmandade encaminhou o documento imediatamente para o diretor do Serviço do Patrimônio. O problema estava anunciado. A avenida, de fato, culmina na igreja. Não com a frente dela, mas sim com os fundos. Não com a grandeza das suas portas, mas com a simplicidade antiestética de sua traseira. Com a proposta da reforma em mãos, Rodrigo Melo Franco de Andrade solicitou ao arquiteto Paulo Barreto um estudo sobre o projeto de modificações possíveis que não alterassem o original. Para a Candelária não teremos jamais uma solução. O que se poderá é remediar. Mais do que um problema decorrente das obras da Avenida Presidente Vargas, tratava-se de um problema estrutural. Barreto foi direto em seu diagnóstico. A Candelária surgiria no meio da vegetação, no meio do verde. Será um modo mais natural e menos pretensioso de servir melhor à avenida e à Candelária. A reserva do verde enriquecerá a ambas. É isso mesmo que você entendeu. Como, na sua opinião, a igreja era feia e estava do avesso, a proposta de Paulo Barreto era esconder a igreja atrás das árvores. Com a circulação da proposta de esconder a igreja, Martinelli se revoltou e recorreu aos jornais. E assim começava a Batalha da Candelária. Em entrevista concedida para o Correio da Manhã, em 12 de agosto de 1945, Martinelli apressou-se em oferecer um contraprojeto. Sua solução era, então, não esconder, mas sim aumentar, deixar ainda mais destacada e reformar a Candelária para que ela se adequasse à avenida. Ele também enviou o projeto para a Irmandade responsável pela igreja, que o compartilhou com o diretor do SFAM. Mas Paulo Barreto negou a reforma, porque ela transgrediria o desenho original do templo. Por mais que, aos olhos dos arquitetos, a igreja fosse eclética, um bem tombado não deveria ser alterado. Tampouco a proposta de esconder a igreja sobre uma cortina verde avançou. No fim de 1947, ao cabo de 6 anos de discussão, os jornais finalmente noticiaram a conclusão bastante anticlimática da reforma feita na igreja de Nossa Senhora da Candelária. Apesar de todas as imaginações que despertou, efetivamente o que se fez foi pintar as paredes externas, ajustar as calçadas e construir um banheiro ao lado da secretaria.
esse foi o nosso episódio, A Joia da Avenida.